Bom dia, boa tarde, boa noite. Recebam todos a paz de Deus. Para quem não me conhece, me chamo Gabriel Minguta. Faço parte da Assembleia de Deus em Mantiqueira, presidida pelo pastor Romildo Cordeiro. Se você quiser me conhecer um pouco mais, vai aparecer aí embaixo o meu Instagram com o meu @. Só você me seguir, que lá você fala diretamente comigo, tá bom? Nós estamos aqui hoje com o primeiro episódio do Pode Proclamar. Pode Proclamar é um podcast bíblico cristão que tem como propósito proclamar a palavra de Deus com sabedoria e com conhecimento. Nós estamos aqui hoje com um convidado que é um amigo, um irmão, um mentor, um homem de Deus que tem sido referência para a nossa geração, nosso amigo Douglas Maxi. Douglas, por favor, se apresenta, fala um pouco sobre você, sobre a sua história. Quem é o Douglas Maxi? Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de tudo, eu quero saudar a todos, com a paz do Senhor. Nós estamos aqui para proclamar o Evangelho. E nós fazemos isso saudando-os com a paz. Agradecer ao Gabriel Minguta pela oportunidade de ter a honra de ser o primeiro entrevistado, e convidado para o Pode Proclamar. Eu sou membro da Assembleia de Deus Ministério Abençoando Vidas, pastor Sidney Duque. Sou, pela misericórdia de Deus, diácono lá. Sirvo ao Senhor desde os meus 5 anos de idade. A minha vida inteira servi ao Senhor na Assembleia de Deus de Bento Ribeiro, Ministério de Bento Ribeiro. E, pela bondade de Deus, tenho 2 filhos, Isaac e Laura. Isaquinho tem 2 anos, Laura tem 1. Fui rápido, casei e logo tive 2 de uma vez. 2 de uma vez para crescerem juntos, Escadinha. Sou casado com a Bruna Reis e tenho me dedicado à pregação da palavra no ministério em tempo integral. Prego desde os 9 anos de idade, ano que vem completo 29. Estamos aí há quase 20 anos proclamando o Evangelho de Jesus. Deus me concedeu a oportunidade de ser aluno assíduo da escola dominical, frequentador de culto de ensino. Hoje nós chamamos de ensino, Antigamente chamávamos de culto de doutrina. O couro comia. E participei de muitos fóruns teológicos e, por fim, fiz uma graduação em teologia e estamos aí anunciando Jesus. Glória a Deus. Douglas, eu fiquei sabendo que também recentemente você lançou um e-book, E além do e-book, você também lançou mais uma turma de um curso que, inclusive, eu fui um dos alunos do primeiro curso e também já estou inscrito para participar do segundo, que é o DPB, Desenvolvendo Pregadores Bíblicos. Eu não posso deixar de pedir para você falar um pouco sobre o seu e-book e sobre o curso DPB aqui hoje. Fala um pouquinho para a gente sobre eles. Sim, para mim é um prazer falar. Há muito tempo eu sonhava em produzir um conteúdo e que esse conteúdo pudesse ser compartilhado com o maior número de pessoas possíveis. E aí eu entrei num embate comigo mesmo para desenvolver um escrito. E decidi escrever o e-book Desenvolver. Desenvolver nos traz a ideia de aumentar, ampliar, volumar, crescer. Foi o tema do meu primeiro e-book. Esse primeiro e-book surgiu em 3 dias de dedicação escrevendo, e nele eu abordo um verso que está em Provérbios 22, 29, que diz assim: "Vês um homem diligente em sua obra, diante dos reis será posto." Eu tive o primeiro contato com esse versículo, que me marcou muito, numa aula de filosofia, no 3º ano do ensino médio. A aula sempre iniciava, a professora Jacira, além de professora da rede pública de ensino, ela era missionária na Igreja Batista. Ela iniciava a aula de filosofia com reflexão. E a reflexão daquele dia foi em Provérbios 22, 29. "Vês um homem diligente em sua obra, diante dos reis será posto." Esse versículo tomou conta da minha vida. E eu usei ele como base para o e-book Desenvolver, porque nós temos a ideia de que o lugar de honra ele só pode ser alcançado por uma determinada classe de pessoas, por um determinado nicho de cunho acadêmico, de formação. E, na verdade, o que a Bíblia diz é: se você for diligente na sua obra, seja lá qual for a obra, você vai alcançar um lugar de honra. Você será posto para servir a reis. Essa é a nossa pegada no e-book. Eu falo ali de desenvolver na vida de forma geral. Como eu já estava mergulhado na ideia de trabalhar essa palavra, desenvolver, nós já tínhamos uma turma, inclusive, você fez parte, a primeira turma do DPB, Desenvolvendo Pregadores Bíblicos. Eu falei, vou preparar a segunda turma
e vou escrever o e-book para ser até um material bônus para a turma e eu compartilhar essa mensagem que Deus me deu. Lancei o e-book e junto do e-book veio a segunda turma, Desenvolvendo Pregadores Bíblicos, que é um curso onde nós preparamos, né, as pessoas que têm uma inclinação para o ministério da palavra, ou que amam a palavra e querem compartilhá-la de maneira mais dinâmica, onde a gente aprende não apenas a ler a Bíblia, mas entender a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia. Gente, vai aparecer aí na tela, mais uma vez, a foto com o e-book Desenvolver. Aí do lado tem um QR Code. Através desse QR Code você consegue o contato direto com o Douglas Max, tá? Com ele ou com a assessoria dele. E ali você pode perguntar tanto sobre o Desenvolver quanto sobre o DPB. E eu te aconselho, faz contato, porque você vai sair cheio da sabedoria e do conhecimento necessário para ser um grande pregador e também para desenvolver na vida. O nosso tema hoje, abordado no primeiro episódio do Pode Proclamar, é um tema que é muito sério, que é o servindo a Deus na juventude. E assim, o Douglas sendo alguém que serve a Deus desde a sua infância, né? Eu conheço um pouco da história do Douglas, desde a infância do Douglas. O Douglas serve a Deus, é inclinado para o ministério da palavra, também do louvor, porque o Douglas, além de pregar, canta também. Aí é bondade do Gabriel. Gente, eu até cantava, agora tá puxado cantar. É modéstia dele. Mas enfim, o Douglas é alguém que, além de ter sabedoria, tem experiência necessária para falar para a gente sobre o assunto que é servir a Deus na juventude. E eu não posso, Douglas, de forma alguma iniciar esse tema sem uma pergunta. A gente sabe que na juventude um jovem ele enfrenta muitos desafios. Um jovem cristão ele enfrenta muitas lutas, muitas dificuldades. E assim, Douglas, na sua visão, na visão bíblica, qual é o maior de todos os desafios na vida de um jovem cristão? Gabriel, sempre que eu falo para jovens, eu inicio dizendo que a juventude é um período, uma faixa etária de transição, né? As maiores decisões da vida, elas são tomadas na faixa etária da juventude. Com quem casar, onde morar, a profissão a exercer. Então, os desafios da juventude são muitos dos desejos da mocidade. Assim, Douglas, tendo em mente que o maior dos desafios é fugir dos desejos da mocidade, o que seriam esses desejos da mocidade? Você pode trazer uma melhor explicação sobre isso? Boa pergunta. Eu já respondi assim, encurtado, para te instigar essa próxima pergunta. A palavra para desejo no texto aqui, Gabriel, de acordo com o léxico de Strong, é a palavra paixão. E a palavra paixão no texto, ela aponta para desejo luxurioso, ou seja, um desejo por aquilo que é proibido, nível concupiscência. Então, a ideia de desejo da mocidade aqui, sem dúvida, aponta para o desejo sexual. A fase em que o jovem tem um apetite sexual lá em cima, juventude. Aí Paulo recomenda a Timóteo, foge do desejo da mocidade. Porque você vai ter um desejo por tudo que é proibido. A juventude é a faixa etária de desejar o proibido. Verdade. E caminhar nessa... para o cristão, né? Porque para quem não é, irmão, não tem lei. Você faz o que dá vontade. O mundo tem até alguns jargões, né, que pegam muito. Eu não vou passar vontade. Deu vontade, faz. O que importa é ser feliz. E quando vem para os evangélicos, para o cristão, a gente sabe que algumas das nossas paixões, dos nossos desejos, eles precisam ser refreados para um tempo. Eles podem ser atendidos em um tempo. Fora do tempo, pode ser pecado. No caso do sexo, né, que é o desejo mais difícil do jovem lidar, e quando eu falo do jovem, como Timóteo aqui recebe a orientação de Paulo, quando eu falo de fugir do desejo, eu falo justamente do desejo do sexo. Fora do tempo estabelecido por Deus e pela palavra para legitimar a prática. Interessante. Assim, eu acho que uma coisa que a maioria dos jovens é indagado, inclusive eu sou indagado sobre isso, essa questão de não ter relação sexual antes do casamento é bobeira, isso é coisa de passado, não tem mais isso, não existe mais isso. Todo dia a gente escuta um jovem falando que foi indagado sobre isso, um jovem cristão, né? E sempre tem alguém que fala,
mas por que não pode? Isso daí já passou, já foi época. Aí muitas vezes, inclusive, fala, mas e como você vai saber se aquela mulher é pra você? Se chega na hora não Tem que combinar, fazer o test drive. É o que a maioria das pessoas falam quando vão indagar um jovem cristão nesse assunto. Gabriel, quem gosta de seminovo, de carro seminovo, ele compra carro seminovo. Eu gosto de 0 km. É opcional. A Bíblia prepara o jovem cristão para ter um 0 km. Longe de comparar aqui a mulher a um carro. A nossa ideia não é preciso fazer test drive. A castidade, ela não é uma regra que nos priva da prática sexual. A castidade nos protege. Eu ouvi uma vez, por incrível que pareça, foi a professora Jacira numa aula de filosofia. Ela disse que as paredes nos limitam, mas nos protegem. As paredes nos limitam, mas nos protegem. E as recomendações bíblicas, a orientação bíblica, a orientação dada pela palavra, as pessoas recebem ela como privação. Não pode, não pode, não pode. Mas na verdade é proteção. Eu conversava essa semana com uma jovem, grávida, e eu falava para ela que o não fazer sexo antes do casamento protege o jovem. Porque imagina, para o homem talvez nem tanto, mas para a mulher a prática sexual envolve muito sentimento, né? Então o camarada que se deita com uma menina pela primeira vez, quando ela ainda é virgem, ele marca a vida dela para sempre. Pensa o quão triste é para uma menina que se envolve sentimentalmente com alguém que vai se deitar com ela uma vez e depois vai descartar ela como se ela fosse um copo descartável que você acabou de beber água e jogou na lixeira. Então, a bênção de viver a Bíblia te protege dessas situações. Ah, Douglas, mas eu conheço muito casal crente que casou virgem, não deu certo e blá, blá, blá. São exceções. Pela palavra, nós estamos protegidos. Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. A castidade, para o mundo, pode ser bobeira, mas para a igreja é primordial. E um conselho que eu daria aos jovens é o conselho que Paulo deu a Tito: orna a doutrina, torne-a bela e desejável. Quando nós, jovens de Deus, nos posicionarmos e falarmos em alto e bom som para o mundo que a castidade, ela nos protege e não nos priva, o mundo vai entender que nós não estamos apenas se privando do ato sexual, mas se preparando para honrar alguém fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. É sobre honra, não é sobre privação. Ó, eu vou falar uma frase de um amigo, de um conhecido. Pega essa senha, hein? Anota, pega um caderno, pega no telefone, bota no bloco de nota, porque isso é raro de a gente ouvir. Douglas, assim, antes da gente entrar aqui, a gente estava tendo uma conversa lá fora, né? Antes de iniciar o podcast, e nessa conversa você falou um assunto que me trouxe muito interesse. Você disse assim para mim: Gabriel, sentir desejo sexual não é pecado. E eu queria que você trouxesse uma explicação. Por quê? Porque esse é um assunto referente a sexo, assunto referente a desejo sexual, é um assunto que, infelizmente, na maioria das igrejas hoje ainda é tabu. Pouco se fala, pouco se ensina, pouco se ministra. E, às vezes, a gente vê jovens se martirizando, né, por sentir desejo sexual. Já vi jovens que olhavam e pensavam: não, eu estou em pecado porque eu senti atração por uma mulher, ou uma jovem dizendo: eu estou em pecado porque eu senti atração por um homem. E aquela frase que você falou mexeu comigo. Eu falei: eu tenho que perguntar sobre isso para ele. Você pode trazer uma explicação melhor para a gente acerca desse assunto? Falei e repito: sentir desejo sexual não é pecado. Não é pecado porque é instinto. Quem colocou esse instinto em nós foi o próprio Deus. É hiper, ultra, mega natural você sentir desejo sexual pela pessoa do sexo oposto. Natural. A Bíblia fala, e normalmente quando se fala de desejo sexual e as pessoas colocam o desejo sexual como pecado, citam Mateus 5:28, né? Quando Jesus fala sobre a intenção. Se você olhar para uma mulher e no seu coração você desejá-la ou intentar o desejo sexual por essa mulher, você já está adulterando com ela. Normalmente usam esse texto para justificar a ideia de que desejo sexual é pecado. Na verdade, ali em Mateus 5:28, Jesus está falando contra o pensamento adúltero, que é um pensamento luxurioso.
que é a ideia de alguém que deseja o proibido e alimenta um desejo nível concupiscência. Volto a dizer, não é o desejo sexual natural, é aquilo que passa do natural. Não é instinto. Agora, é supernatural. Um jovem, 17 anos, 18 anos, sentir desejo por sexo, ele vai sentir vontade. É natural da idade. É algo humano. E é até errado nós incentivarmos os jovens a travar esse desejo, suprimir esse desejo. Ele deve controlá-lo. Usar toda a energia que ele tem, transferir para o serviço útil na obra do Senhor. Porque se eu me ocupar de pensamentos, eu vou sair do instinto e vou entrar no pecado. Então, o desejo sexual, dentro da naturalidade, ele é instinto, é natural e não é pecado. Agora, se eu alimento esse apetite sexual, por exemplo, com pornografia, acessando material adulto, conteúdo adulto, aí eu já estou saindo de um desejo e estou nutrindo concupiscência. Aí eu saio de instinto e avanço para pecado. Douglas, como é que o jovem faz então? Porque você iniciou aí falando que o problema do jovem hoje é o desejo sexual, é refrear, né, os desejos e as paixões da mocidade. Como é que a gente faz? Se é um desejo natural, se é nosso, se é natureza, você vai pensar em sexo de forma saudável, entendendo que por agora você não pode, mas que há um tempo em que você vai poder. Haja vista que o sexo é uma bênção para os casados. Ô Douglas, e assim, vamos lá. A gente abordou o tema, falamos, e a primeira pergunta foi: qual é o maior desafio na vida de um jovem cristão? Só que isso gera uma outra pergunta, porque a sua resposta foi que o maior desafio na vida de jovem cristão é os desafios, no caso, as paixões da mocidade, né? É aquilo que Paulo ele cita para Timóteo. Mas assim, a pergunta é: se é um desejo, como você falou, ou seja, é algo que eu quero, algo que eu almejo, como é que eu faço para vencer isso? Para vencer os desejos da mocidade? Como é que eu passo para ganhar, para não se entregar, para se manter firme no propósito de Deus para minha vida? Perfeito. Continuo em 2 Timóteo 2:22. Paulo recomenda a Timóteo que ele fuja dos desejos da mocidade. Eu iniciei dizendo que o maior desafio do jovem cristão é o desejo da mocidade. Mas a recomendação primária de Paulo é: foge. Só dá para vencer esse desafio fugindo. Não tem curva. Quer vencer o desafio das paixões, dos desejos da carne, do apetite sexual, como é que você vai fazer? Faz igual José. Deixa a capa, leva a fama, mas foge. Só que aí vai gerando perguntas, né? A pergunta é: se é desejo, se é o que eu quero, se é o que eu almejo, se eu tô querendo alcançar, porque desejo fala de uma coisa que eu quero ter. Como é que eu vou fugir de uma coisa que eu quero? Essa que eu acho que é uma das maiores questões. Como fugir daquilo que eu quero ter? O sexo, o jovem cristão, ele tem que crescer entendendo isso. O sexo é uma bênção para o casado. O sexo feito fora do casamento para um casado é uma relação extraconjugal e tem nome: adultério. O sexo feito antes do casamento, ele também é um pecado e tem nome: fornicação. O sexo feito dentro do casamento com o cônjuge é uma bênção de Deus. Então, não é sobre ser pecado ou não. É sobre o tempo que eu vivo e com a pessoa que eu faço. Se você faz com a tua esposa, é bênção. Se você faz com seu namorado, é pecado. Se você faz com qualquer pessoa que não seja dentro da bênção matrimonial, é pecado. Agora, se você faz com seu esposo, glória a Deus. Se você faz com o esposo dos outros, adultério. Se você faz com namorado, com ficante, com peguete, com crush, com amigo, com colega, com amizade colorida, fornicação. Então não é sobre o sexo em si. É sobre quando você faz, como você faz, debaixo de que bênção, debaixo de que autoridade. Se você se sujeita, é uma bênção. Quando Paulo diz para Timóteo assim, foge dos desejos da mocidade, ele não está dizendo assim, não tenha desejo sexual.
Ele está dizendo, não pratique fora do tempo. Porque a ideia de fugir no texto é uma palavra grega, eu vou me arriscar a falar, feugo. E feugo quer dizer fugir para um lugar seguro. Metaforicamente, a ideia é a ideia de segurança, estar em um lugar que te guarda do abominável. Então, como é que você faz para fugir de algo que você deseja? Simplesmente se desviando de tudo aquilo que te faz se ocupar, pensar, desejar, excitar, fazer querer. Eu não posso fazer sexo agora porque não sou casado. Para quê? Eu vou consumir um conteúdo que me faz desejar o ato sexual. Por exemplo, casal de namorado, cristão, pode fazer sexo? Não, não pode fazer sexo. Mas está lá no beijinho. E beija aqui, beija ali, beija lá. Percebeu que o negócio está saindo do controle, para de beijar. Porque, Douglas, eu vou falar agora algo que eu trouxe para... Eu carreguei isso na minha vida. Não acenda o fogo que você não pode apagar. Então, o casal de namorados cristãos começam a beijar, beijar, beijar. Sentiu que o negócio ficou quente, além do que deve, parou o beijo. Parou por quê? Foge das paixões da mocidade. Não brinque com o óbvio, né? Eu disse isso numa mensagem que você guardou. Isso aí. Não brinque com óbvio. Com óbvio. Porque se você brincar com óbvio... Brincou com fogo, todo mundo diz isso, né? Brincou com fogo, vai se queimar. Então, eu não posso acender um fogo que eu não possa apagar. Agora, um casal de jovens cristãos casados. O cara de manhã já mandou mensagem para a esposa. Oi, amor. Bom dia. Te amo. Tô louco para chegar em casa. O que ele tá falando? Ó, amor, tô preparando o terreno porque daqui a pouco eu chego. Ele pode alimentar esse fogo. Por quê? Porque ele pode fazer esse fogo ir no ponto máximo e ele não vai ter problema com esse fogo. Agora, para que eu vou levantar um fogo se eu não vou poder me queimar nele? Então, jovem, a recomendação de Paulo a Timóteo é muito simples. Foge, fica num lugar de segurança. Percebeu que a tua segurança física, espiritual, emocional e moral está sob o risco? Escapa. Escapa pela tua vida. Eu acho que hoje em dia a juventude ela tem muito isso de querer bater de frente com o perigo, né? Tanto na igreja quanto fora. Porque tem jovens que às vezes acham assim, não, eu tenho que ir atrás, eu tenho que bater de frente, eu não posso correr. Só que às vezes a gente não entende que a guerra com Deus é diferente na guerra humana, né? Porque quando a gente fala da guerra com o homem, a gente tem que bater de frente. Só que na guerra com Deus, não. Guerra com Deus, a guerra com Deus tem guerra que a gente vai vencer fugindo, né? Tem guerra que a gente vai vencer saindo de perto, se afastando. Desculpa a mente de pregador, mas Deus me deu uma mensagem em Atos 14, onde o apóstolo Paulo está na primeira viagem missionária e ele fica sabendo de um plano de apedrejamento contra ele e Barnabé. Aí em Atos 14, no verso 6, o texto diz assim, e sabendo disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia. Paulo ficou sabendo que tinha um motim para insultar e apedrejar. Quando ele ficou sabendo que tinha um motim, o que ele fez? Fugiu. Nós temos o hábito, Gabriel, de olhar para o verbo fugir como uma atitude covarde. A gente pensa que fugir é um ato de covardia. Porque fugir normalmente é uma orientação do medo. Você sente medo, a primeira coisa que o medo faz é te orientar, é gritar para você, foge, corre, sai. Só que nem sempre fugir é uma orientação do medo, às vezes fugir é uma orientação de Deus. Meu Deus. Em Mateus capítulo 12, versículo 13, salvo engano, Mateus 12, 13, isso mesmo, Mateus 12, 13, José, Jesus e Maria, Jesus bebezinho, Herodes doido para matar o menino Jesus, o que o Senhor revela para José em sonho? O anjo aparece e diz assim, levanta e foge para o Egito. Então, nem sempre fugir é uma orientação do medo. Às vezes, fugir é uma orientação de Deus. E o assunto fugir na Bíblia é riquíssimo. Em Gênesis 19, 17, é dada uma ordem pelo próprio Deus a Ló. Foge. Foge. Se você não fugir, vai ser destruído junto com a cidade de Sodoma e Gomorra. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim, abstende-vos de toda aparência do mal. A recomendação é, não bate de frente,
foge. Se brincar, bater de frente com a carne, vai cair. Eu sou forte, eu sou espiritual, eu oro. Se a recomendação bíblica é foge, vai bater de frente por quê? Meu Deus. Eu vou fortalecer a frase usada pelo Douglas. Eu tenho que repetir isso de novo. Vou falar o que os pregadores de hoje dizem, né? Eu preciso repetir isso de novo. Nem sempre fugir é orientação do medo. Às vezes fugir é orientação de Deus. Isso é muito bom. Assim, Douglas, a gente vive num tempo onde a gente vê muito o crescimento dos jovens no quesito ministerial. A gente vê jovens pregando em eventos de cunho nacional e internacional. A gente vê jovens pastoreando grandes igrejas. A gente vê jovens ganhando um destaque muito grande no cristianismo assim, nos tempos de hoje. E eu não posso deixar de te perguntar qual é a sua visão sobre esse assunto, sobre o crescimento da juventude nos tempos de hoje, sobre o destaque que os jovens têm ganhado nesses últimos dias. Eu celebro porque eu sou jovem, né, e ver jovens assumindo lugares de honra, tanto no ministério da palavra, no louvor, como pastores, evangelistas, missionários. Eu celebro porque eu estou no grupo e celebro porque eu vejo uma juventude que tem dedicado a vida ao serviço do reino de Deus. Então não tem outra palavra a não ser celebrar. Eu celebro, oro para que Deus levante mais jovens, tento de alguma forma influenciar jovens para que se posicionem, para que também sejam usados, mas eu entendo que tem um tempo e um jeito saudável de se conduzir prudentemente nessa questão de ministério na juventude. Muito bom, muito bom. Assim, questão do tempo, como você estava dizendo, você pode falar um pouco mais sobre isso, sobre o tempo? Quando um jovem está pronto para assumir um ministério, quando um jovem está pronto para começar a pregar, quando o jovem está pronto para começar a cantar? Assim, na sua experiência, o que seria esse tempo? Quando seria esse tempo? Qual seria esse tempo? Então, Samuel, desde muito pequeno, a Bíblia diz, né, que ele ministrava perante o Senhor. Ele nem era sacerdote, ele era um menino, criado ali por Eli, mas a Bíblia diz que ele ministrava. E eu fico pensando, o que seria ministrar para Samuel? Porque ele não ministrava oficialmente, ele não oficiava diante do Senhor. Ele não oferecia sacrifício, queimava incenso. Para mim, ministrar ali era prestação de serviço. Então, eu penso que não tem idade para prestação de serviço no reino. Agora, eu acredito muito que existe um tempo específico, e esse tempo não pode ser o mesmo para mim o que é para você, né? Para você pode ser antes, para mim pode ser depois. Isso é muito particular, é personalizado, é algo que cada um entende um tempo e vê um tempo, mas eu fui criado em igreja tradicional, né? Ministério de Bento Ribeiro, e meu pastor Lúcio, me pastoreou a vida inteira, até a minha juventude, casar. Eu me lembro que eu não podia atender nenhuma agenda em dia de culto. Nenhuma. E tínhamos muitos cultos, né? 3 cultos por semana, fora o domingo. Hoje em dia é uma coisa que é difícil ver, né? Fora o domingo. E eu, nos meus 13 anos, eu prego desde os 9, nos meus 13 anos, tinha muito convite para congresso de adolescente, para culto de libertação. E como eu administrava isso? Eu segui a orientação pastoral. Primeiro, muito ativo na minha igreja. Festa de todos os departamentos, oração, escola dominical, visita, o departamento dos adolescentes, dos jovens, sempre participei muito ativamente. E como eu era muito ativo, o pastor fazia questão que eu estivesse em tudo. E aí, o que o pastor fez? 16 anos, ele colocou o culto de libertação na minha mão. Eu comecei a dirigir o culto de libertação, estava me planejando para começar a namorar com a Bruna. Quando eu completasse 17, ele me deu o culto. Aquilo já aumentou a minha responsabilidade. Eu vi as irmãs, né? Carro forte da igreja, de oração, tanque de guerra, na cabeça, dirigindo o trabalho. De repente, o menino de 16 anos dirigindo culto de libertação,
eu não me via com condições, né? Mas o pastor via aquela condição em mim. E eu comecei a dirigir o trabalho. Então, eu estava na igreja sempre às quartas-feiras dirigindo aquele trabalho. Ele pedia para que a gente estivesse no culto da palavra. E teve um dia que eu fui convidado para pregar no aniversário de 60 anos de uma igreja. Uma renomada igreja. E era um domingo. Só que eu fui convidado em cima da hora. O pregador parece que não ia poder ir, não ia conseguir chegar a tempo. E aí alguém me ligou. E eu liguei pro meu pastor. Pastor, cheio de ânimo, né? Fui convidado para pregar numa festa de 60 anos de uma igreja. Para quem é de Assembleia de Deus Tradicional sabe que a Assembleia de Deus Tradicional, normalmente, festa da igreja, só pregam pastores. É honra, né? E eu, na época, eu acho que eu era auxiliar de trabalho ainda, ser convidado para pregar em uma igreja renomada era honra demais para mim. E eu, quando liguei para pedir autorização, me expressei mal, assim, pastor, eu vou pregar numa igreja hoje, 60 anos da igreja, fui convidado agora em cima da hora, só que eu ligando, eu disse assim, eu vou ir pregar hoje, tá bom? Aí disse para mim assim, quando eu terminei de falar, ele falou assim, pelo visto você não ligou para me pedir autorização, você ligou para me informar, você está dizendo que você vai, então eu não tenho nada a dizer. Aí eu, não, pastor, desculpa, eu quero saber se eu posso ir. Eu falei, você disse que você vai, você não perguntou se pode. Aí eu reformulei a pergunta, pastor, eu posso ir? Ele disse, não, hoje eu quero você aqui na igreja. Pensa num cara desapontado. Eu fiquei muito desapontado. Falei, poxa, oportunidade da minha vida. Aí a gente entra em termos que eu via muita gente falando, quer parar meu ministério, quer travar meu ministério. Não quer te ver crescer. Eu simplesmente ouvi o que ele disse e obedeci. Fui para o culto com muita raiva, mas fui para o culto. Retornei para a irmã que me convidou e disse, irmã, queria muito atendê-la, mas o meu pastor exigiu minha presença na igreja hoje, não posso atender. A irmã me parabenizou. Nossa, que lindo, que atitude bonita. Seu pastor não deixou e você obedeceu. Ó, isso é raro hoje. Aí eu vi que aquilo que para mim era triste, para a irmã foi algo admirável. Fui para a igreja, servi na minha igreja, o pastor me disse não. Depois teve uma reunião de obreiro. Na reunião de obreiros, o pastor trouxe um texto assim, irmãos, uns são da horta, uns são do campo e outros são da terra. Ele disse assim, ó, eu sou da horta, só prego para vocês, só prego em casa. Alguns são do campo, pregam em um município, outro, uma cidade, outra. Outros são da terra, pregam em tudo quanto é lugar. Eu sei que aqui na igreja nós temos os da horta, os que só pregam aqui, só servem por aqui pelo bairro. Entendo que também tem os que são de campo, alcançam outras cidades, outras regiões, mas o Douglas é da terra. Então, a partir de hoje, eu estou liberando o Douglas para atender todos os compromissos que ele tiver. E o dia que o Douglas não estiver na igreja, eu sei que ele está atendendo o compromisso do ministério. Então, a minha obediência naquele dia, Gabriel, ela me gerou uma recompensa. Deus me abriu uma porta de acesso. Porque eu não posso ir sem a bênção do meu pastor. Eu vejo hoje muita gente com ministério hiper, mega, ultra abençoado. Mas você pergunta a última vez que ele ceou, na igreja dele ele não sabe. É, verdade. Você pergunta se ele conhece os irmãos da igreja, ele não tem comunhão nenhuma com a igreja dele. Ninguém nem sabe quem ele é. Porque ele é um funcionário fantasma. Ele está no hall de membros, às vezes ele até entrega o dízimo, mas ele não vai à igreja dia nenhum. E isso sem bênção pastoral. Não estou falando de gente autorizada, que o pastor diz assim, ó, meu filho, eu quero você pelo menos na ceia. Tem gente que nem na ceia vai, que não participa de modo nenhum da vida da igreja. E aí eu não vejo isso como saudável. Então o Ministério da Juventude é lindo, eu estou nele. Mas esse ministério, ele precisa ser lindo e ser respaldado por obediência e sujeição à autoridade espiritual. Sem sujeição, o ministério pode ser lindo. Para mim, não é referência. O famoso Saul, né? Não quer guardar o tempo, quer agir e no final acaba perdendo a presença de Deus. E assim, Douglas, você contando, você acabou me lembrando um pouco da minha história, né? Eu me converti com 16 anos de idade, numa igreja que também era muito tradicional. E eu me converti, foi alguém que me convertiu do dia pra noite. Dormi pecador, acordei crente. Não sei o que aconteceu na minha vida. Saulo de tarde. Dormi pecador, acordei crente.
Eu me lembro que a minha igreja era uma igreja que não tinha quase jovem nenhum. O máximo de jovem que a gente teve foi 10 jovens. Isso era em dia de festividade. E sabe que dia de festividade a tendência é aparecer um monte. Agora, no dia a dia do culto, era eu e mais 2 jovens, que era o Leonardo, o Dixon, e às vezes outro apareceu um amigo nosso também, que era o Thiago, que era o instrumentista do grupo, né? Instrumentista sabe que é só Deus. Um dia tá, outro dia não tá. Não se levanta contra a equipe que leva o louvor, não. Isso é um crente. Aí, né, Douglas? É uma batalha aí, mas são crentes. Eu me lembro, assim, que a igreja não tinha muita gente, era muito tradicional. E era aquilo, né? A gente chegava e tinha que servir na igreja. E chegava uma época que um dia a gente estava pregando, no outro dia a gente estava dirigindo, no outro dia a gente estava na portaria. Tinha dia que a gente dirigia o culto, pregava, ficava na portaria, ainda servia água para os irmãos do altar. E tinha muito essa questão do pastor chegar, ó, Gabriel, não tá liberado para pregar. E na época a gente recebia alguns convites aqui, não era como hoje, né, que graças a Deus tem usado a gente em algum lugar, mas vez ou outra alguém convidava. Culto de jovem, festividades dos jovens, e às vezes o pastor olhava assim, não, pode ir. Para testar a gente, chegava no dia anterior, Gabriel, não vai poder ir mais não, porque a gente tem um compromisso. Ah, que compromisso, pastor? Vamos pro monte orar, vamos começar a campanha de 21 dias de oração. E tinha que obedecer o pastor. Só que hoje tem muito isso que você até citou, de quando acontece isso, da pessoa chegar e falar assim, ah, meu pastor não liberou, e alguém, me perdoa até a expressão, vou usar as palavras de Paulo, um mensageiro de Satanás, né, que vem com o propósito de quê? De querer te tirar debaixo da obediência de seu pastor. E começa a falar, seu pastor está sem visão, está querendo segurar seu ministério, está querendo te travar, está querendo te prender. E jovens acabam se iludindo com isso, né? Com essas palavras, e às vezes largam um ministério, que é um bom ministério, acaba saindo da direção, saindo da visão por causa de palavras de pessoas, né? E esse jovem que passar por isso aí e entender que o pastor está se levantando porque disse um não, ele vai ser um pregador deformado. Porque toda vez que ele ouvir não ao longo da caminhada, ele vai sair debaixo daquela autoridade. Então, se toda vez que eu ouço um não, eu mudo de lugar, eu vou viver um andarilho. Ouvi um não aqui, vou para ali. Ouvi um não ali, vou para ali. Até eu cair no pecado da rebelião. Quando você vê o apóstolo Paulo dando recomendações, mais uma vez a Timóteo, com respeito aos obreiros que deveriam ser levantados, Paulo dá uma lista das características que o obreiro precisava atender. Não espancador, não dado ao vinho. Num dado momento ele diz assim, ó, não neófito, para quem soberbecendo se caia na condenação do diabo. A palavra neófito quer dizer recentemente plantado. O que Paulo está dizendo para Timóteo não dê posição de governo, de autoridade, linha de frente para quem é novo na fé, recentemente plantado. Por quê? Porque é característico do novo, do bebê, da criança, do imaturo, se ensoberbecer. Uma criança ganha um presente. A primeira coisa que ela faz é mostrar. Gente, é o meu presente, eu tenho, você não tem. Porque é característico da infância a soberba. Só que na criança é uma soberba da idade, que ela é moldada na correção paternal. O pai, a mãe, vai ali, coloca ele no... Ó, você tem que dividir. Você não fica se vangloriando de ter isso aqui, não. Me dá aqui, para de bobeira. Quando Paulo diz que o ministério, tanto de diáconos como para bispo, presbítero, não era coisa para neófito, ele está dizendo assim, ó, se você der isso aí para menino, para bobinho, para gente que nasceu agora na fé, ele vai se ensoberbecer e vai cair na condenação do diabo. Então, o ministério dado antes do tempo encaminha alguém para a soberba e para uma queda na condenação do diabo. Então, o ministério não é coisa para criança. Eu li o livro Maturidade, pastor Luciano Subirá, e ele cita um outro livro, e ele faz menção da embalagem de remédio, né? Sempre vem ali uma tarja com a recomendação, fora do alcance das crianças, porque não é coisa para menino. Ah, mas é muito bom, é muito talentoso, mas é neófito, não pode ter ministério. Se você der ministério para neófito, cara, ele é auxiliar de trabalho. Encheram a bola dele, falaram que ele é bom, que ele tem talento, que ele é isso, que ele é aquilo. Deu uma posição de governo para ele, ele se ensoberbece, bota na cabeça dele que ele é pastor. Ele sobe para o monte, desce de lá, pastor, abre uma igreja.
e ele começa a criar crentes deformados como ele. Então, o ministério na juventude é muito bom. E aqui eu não estou falando de idade. Eu estou falando de maturidade para compreender o ministério. Agora, porque uma coisa é idade, outra é maturidade. Tem gente que tem 50 anos e não amadureceu. O escritor aos Hebreus fala disso, né? De gente que deveria ser mestre, mas ainda está no leite maternal. Falando de alguém que deveria ser, mas não evoluiu. Alguém que estagnou na vida. Então, na vida da fé, a gente cresce. Tem o tempo que a gente busca, né? O leite, e a gente come aquela papinha, e depois vai amadurecendo, o caldo vai engrossando. Mas ministério não. Ministério não é coisa para criança, espiritualmente falando. Não é. Eu cito as palavras de Paulo, né? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, discorria como menino. Agora que me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O problema é menino querendo ser homem e o homem agindo como menino, né? Um grande problema isso daí. É porque é questão de tempo, né? Tem situações na vida que é questão de tempo. Não tem como a criança pular da infância para a juventude. Ela tem que passar pela adolescência. Então, a galera hoje está confundindo muito isso. Eles começam e porque tem muito seguidor, porque tem muito inscrito no canal, porque um vídeo viraliza, ou porque alguém diz que é bom, ele já bota na cabeça que ele é e ele vai embora. E aí pessoas vão respaldando isso. Antes, essa pessoa era desautorizada. E se alguém dissesse assim, ó, fulano tá fora da linha, acabou, ninguém seguia. Agora não, agora tem... Essa galera tem público. Então eles botam na cabeça que são e são. Só que menino é fácil você identificar. Paulo deixou claro isso em 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, falava como menino, porque o menino tem uma fala característica. Quando é uma criança falando, você entende fácil. Discorria com o menino, pensava com o menino, agia com o menino. Pode estar de terno e gravata em púlpito. Quando abrir a boca, quando manifestar o que pensa e as suas ações, vai ser de menino. Então, menino você conhece pelo que fala, como age e no que pensa. É fácil identificar. Então, tem ministério, mas é menino. E é muito feio você ser algo fora do tempo de ser. Fruto fora de tempo não tem o mesmo sabor que fruto na época. Além de ser perigoso, né, Douglas? Não, perigoso é extremamente perigoso. Além de ser perigoso. Porque eu vejo uma grande massa, eu falo isso com propriedade, eu vejo uma grande massa de jovens que entraram fora do tempo, tentaram fazer fora do tempo, foram separados fora do tempo e no final, infelizmente, pelo fato de não ter a maturidade suficiente para suportar o ministério, acabaram parando, desviando, largando, abandonando. É uma coisa muito perigosa, porque a pessoa acaba perdendo a vida, perdendo a salvação em Cristo, porque acabou tomando para si uma... Qual é a palavra? Uma responsabilidade que ele ainda não tinha maturidade para assumir. É muito difícil realmente. Uma vez que você quer carregar um peso que você não aguenta, você vai ficar sobrecarregado e, consequentemente, as consequências dessa sobrecarga vai aparecer no teu corpo. Então, uma recomendação que eu dou aos jovens, agora eu me direciono a você, jovem. Viva o tempo de Deus. Não se apresse. Vamos falar que você está ficando para trás, vamos falar que você é bobo, mas tudo no tempo de Deus é perfeito. E serviço no reino, gente, a gente está resumindo o ministério a duas ocupações, cantar e pregar. Dá para servir a Deus muito mais do que cantar e pregar. Dá para você servir a Deus e ter um serviço atuante, poderoso no reino, muito mais do que cantar e pregar. Eu estive agora, no final do mês de outubro, no início do mês de novembro, numa viagem missionária na Bolívia, e eu vi os jovens lá servindo a Deus, e um jovem me impactou. 2 jovens, na verdade, né? Um se chama Davi. Cara, o Davi se dedica à igreja, ao trabalho missionário lá em tempo integral. E nós estávamos já para retornar ao Brasil, e aí à noite, né? Abraçamos ele, se despedindo, e eu estou me despedindo do Davi, e ele disse assim, hermano, tentando falar um português misturado com espanhol, amanhã eu estarei acá para ajudá-los.
Não, mas Davi, não precisa estar a semana toda com a gente. Não, eu vou estar. Eu vou levar a mala de vocês. Eu vou estar aqui até o final ajudando vocês. Desejo de servir. Uma disposição de servir. Você olhava o Davi carregando coisa pesada. Daqui a pouco eu vi Davi na frente da igreja conduzindo um culto infantil, cantando com os ninhos, com as crianças. Eu falei, Davi canta no Ministério de Louvor com os jovens, Davi dirige o culto para as crianças, Davi carrega a mala de missionário, Davi compra isso, Davi faz aquilo. Servindo ao rei, não é cantor, não é pregador, está a serviço do rei. E o outro jovem foi o Álvaro. Viajou mais de 6 horas de um vilarejo para dentro de um deserto para estar conosco, dormindo num cantinho, sabe, pequeno, sem nenhum conforto, mas desejando estar ali com a gente. E a gente, no nosso culto devocional de manhã, só o pessoal do Brasil, o Álvaro foi. O Álvaro e um outro jovem com ele. O Álvaro está em pé e no nosso momento de oração, eu parei de orar e prestei atenção na oração do Álvaro. Sabe o que o Álvaro estava pedindo a Deus? Eu chorei na hora. Deus, me ajuda a ser um músico profissional. Eu quero servir a igreja. Cara, quando eu vi o Álvaro orando aquilo, eu falei, Deus, a gente se ocupa de te pedir tanta coisa e o Álvaro só está te pedindo, me ajuda a aprender a tocar o violão de forma profissional, porque eu quero tocar melhor na igreja. Aí você vai na igreja do Álvaro. É só uma cobertura, irmão. Não tem parede cercando dos lados, não. Aí você vai na igreja do Álvaro. Só um terreno de chão batido, sem cobertura nenhuma. E o Álvaro lá com o violão dele. Então, servir ao reino vai muito além de microfone na mão, púlpito, multidões. Dá para servir a Deus e ao reino em muitos lugares, esferas e situações. É porque eu acho assim, eu acho que hoje a grande massa da juventude tem na mente o pensamento de que, não, eu só sirvo se eu prego, eu só sirvo se eu canto, eu só sirvo se eu sou um pastor, eu só sirvo se eu sou um evangelista. Só que esquece que a igreja não é composta só por pregador, a igreja não é composta só por cantor, a igreja não é composta só por pastor. Até porque quando Paulo fala sobre a igreja, Paulo usa um corpo para representar a igreja. Ou seja, tem cabeça, tem braço, tem mão, tem dedo, tem perna. Então, cada um na igreja tem a sua função. Só que tipo, o que acontece? A juventude, uma grande massa, botou na cabeça de que não, eu tenho que ser pregador, eu tenho que ser o cantor, mas ninguém quer ser o diácono que fica na portaria, ninguém quer ser o obreiro que limpa o chão da igreja. Eu acho que isso é muito incentivado até, Gabriel. Incentivam os jovens a se inclinarem para a pregação ou para o louvor. Verdade. Eu digo que isso é incentivado porque na minha época, eu me lembro, eu com os meus 13 anos, 14 anos, o meu pastor ia fazer um culto fúnebre e eu estava lá, do lado dele. Ele ia visitar um enfermo, eu estava lá, do lado dele. Tinha reunião de obreiros na matriz, eu nem era obreiro, mas eu ia com ele. Nós tínhamos aspiração ao ministério para diácono, para presbítero, para evangelista, para pastor. Agora, os homens que deveriam ser as nossas referências, os nossos referenciais, eu desejo ser igual o irmão fulano, não é mais aquele diácono que está lá na porta da igreja servindo, aquela diaconisa que está na porta da igreja servindo. Pregadores. Agora é o pregador que está em destaque no Instagram. O cantor. É o influencer que está viralizando no TikTok. Então, se o nosso referencial muda, tudo muda. Eu acho que os jovens deveriam ser um pouco mais incentivados a se inclinar para ministérios na igreja, né, funções dentro do próprio organismo igreja, instituição igreja. Eu acho que isso ia melhorar o nosso serviço. Porque se todo mundo for pregador e todo mundo for cantor, quem vai ser diácono? É verdade. Quem vai ser presbítero? Quem vai ser evangelista? Quem vai ser fundador de igreja? Quem vai ser missionário? Eu me lembro da minha adolescência, nosso coração batendo forte para participar de escolas de missões. Na Jocum, eu me lembro de um amigo, Micael, foi para o Chile participar de uma escola de missões. Porque isso era incentivado. Eu acho que a gente precisa até voltar. Vamos aproveitar aí os líderes de jovens que estiver assistindo nosso podcast. Incentive os vossos jovens ao campo missionário.
aspirar ao ministério de diácono, de presbítero, de evangelista, porque daqui a um tempo vai ficar puxado o negócio. Imagina só, uma igreja que não tem diácono para ficar na porta, uma igreja que não tem diácono para limpar a igreja, uma igreja que não tem diácono para ajudar na obra quando for construir a igreja. Imagina uma igreja composta só por pregador, cantor e pastor. Realmente vai ficar difícil. Douglas, a gente já está partindo para o encerramento, né? Infelizmente, mas semana que vem a gente está de volta, tá bom? A gente está partindo para o encerramento e a gente recebeu algumas perguntas. A gente vai ser bem breve na questão da resposta da pergunta. Eu vou pedir para o Douglas responder, que algumas perguntas foram direcionadas a ele. E assim, Douglas, a primeira das perguntas que me fizeram e a que mais fizeram na página do Pode Proclamar, né, no Instagram, foi: como vencer a pornografia? Foi a maior pergunta. Eu acredito que você já respondeu com foge, mas dá uma ênfase nisso daí. Como vencer a pornografia? Então, a pornografia, inicialmente, o propósito dela é aliviar a tensão sexual, né? Você tá cheio de desejo de fazer sexo, você não pode fazer, você vai lá e vê. Você não está cometendo pecado de fornicação, você está cometendo pecado de impureza. Você está dentro do pecado do mesmo jeito. Então, a pornografia também, ela sequela. As sequelas da pornografia, elas vão aparecer em algum momento. Porque a pornografia abre uma porta para vício e masturbação. O jovem que consome pornografia demais, ele vai dar sinais no casamento. Porque ele vai estar viciado na masturbação, porque pornografia e masturbação andam de mãos dadas. A masturbação é irmã da pornografia, ou vice-versa. Quando ele casa, ele se deita com a mulher, poucas vezes porque ele já tem um problema com masturbação. Ele é viciado. Ele vai ter problemas também com infidelidade conjugal. Ele vai ser adúltero, certamente. Ele já é adúltero no coração, porque ele vai desejar outras mulheres uma vez que ele está consumindo pornografia. E isso vai avançar para a prática. Ele vai consumar o adultério. Essas são algumas sequelas da pornografia. Ele já é doente emocionalmente, psiquicamente, e ele passa a ser doente fisicamente, porque ele vai abrir porta para impotência sexual. Ele vai perder o prazer pelo ato sexual com a esposa, porque ele está se alimentando do ato sexual com ele só, né? Então você já vê os problemas da pornografia aí. Agora, como vencer a pornografia? O patriarca Jó, em Jó, salvo engano, capítulo 5, deixa eu confirmar aqui, eu fiz até uma anotação, que eu acho que esse versículo é de suma importância. Jó, ele disse assim: eu fiz um pacto com os meus olhos. Jó 5:28. Fiz uma aliança com os meus olhos, ou um pacto com os meus olhos. Como, pois, fixaria numa donzela? Ali, é claro, Jó está falando de não se ocupar desejando uma donzela, uma vez que ele era casado. Ele diz: eu não vou perder tempo olhando para aquilo que eu não posso. Fiz um pacto com os meus olhos. A pornografia se vence com uma decisão firme. Eu não vou consumir. Só que você cria... A pornografia, ela precisa de um ambiente obscuro. Ninguém consome... Eu não vou dizer ninguém, porque tem gente que é tão doente que já está nesse nível. Mas raramente alguém consome pornografia em público. Então, qual é o momento que o jovem consome pornografia? Quando ele está trancado no banheiro, quando ele está sozinho no quarto, quando ninguém está vendo. Então, há caminhos para fugir da pornografia. Um deles, foge de solidão excessiva. Outro conselho que eu posso dar para quem tem problema com pornografia: se ocupe tanto com seus sonhos, projetos e com o reino, que a tua mente não tenha brecha para pensar em pornografia. Porque quem se ocupa muito com as coisas de Deus, se ocupa muito com um afazer legítimo, honroso, ele cansa fisicamente. Quando ele chega em casa, ele deita no quarto, o que ele quer? Ele quer dormir. Ele não tem tempo para ficar dando margem para pornografia. E outra coisa, toda vez que você estiver diante da tela e aparecer um conteúdo que te alicia a pornografia, sai fora dele. Pornografia deve ser tratado como Jesus disse que todo pecado deve ser tratado. Se o teu olho te faz pecar, arranca fora. É melhor entrar na vida com um olho só do que com os dois ser lançados no inferno. Então, para vencer a pornografia, radicalismo. Corta. Corta da vida. É o único jeito de vencer. Se você for parcial, vai cair de novo.
Então, radicalismo. Corta fora. Assim, Douglas, a gente vai partir para o encerramento do programa. Semana que vem a gente está de volta. Douglas dá as considerações finais. Também vou agradecer após o Douglas. Douglas, fica à vontade das considerações finais. Gabriel, muito obrigado pela oportunidade. Os meus votos é que o Pode Proclamar, né, um podcast que veio para abençoar a nossa geração, avance e alcance lugares inimagináveis. Que a bênção de Deus repouse sobre o Pode Proclamar, porque nós estamos à mesa aqui e na câmera está aparecendo 2 pessoas. Mas eu tenho plena certeza que o Senhor está no nosso meio, como diz a Bíblia, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estará presente. Nós estamos aqui no nome de Jesus. Então a presença de Deus fará prosperar o trabalho das tuas mãos junto ao Pode Proclamar. Quero agradecer você também que nos assistiu. Nosso pedido é compartilhe essa mensagem com mais pessoas para que vidas sejam alcançadas, que Deus abençoe você e a sua casa. Aos meus agradecimentos, eu faço isso também no nome de Jesus. Que a bênção de Deus depois sobre você e sobre a sua casa. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde as vossas mentes e o vosso coração em Cristo Jesus, é o meu desejo. Amém. Meus amigos, agradeço a presença de todos vocês, tá bom? Peço mais uma vez que vocês sigam a nossa página lá no Instagram. No canto da tela tá ali o link da nossa página do Instagram, um QR Code, tá? Só você apontar seu telefone para lá que você vai ser levado diretamente para a página. Lá você pode interagir com a gente, falar com a gente, você pode conversar com a gente, tá bom? Desde já quero agradecer a todos vocês. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio do Pode Proclamar. Reforça a ideia do livro, do e-book. Mais uma vez, tá bom? Vou vender meu peixe, né, Gabriel? Tem que vender meu peixe. Douglas vai falar mais uma vez do desenvolver. Fica à vontade, gente, Douglas. Mais uma vez, para quem tá pegando o final, você vai ter a chance de ouvir do início. Mas o e-book que eu lancei, o primeiro e-book, Desenvolver, uma jornada de crescimento. É uma mensagem objetiva e você lendo, você vai chegar longe, porque desenvolver é o verbo da vida. Deus não te chamou para estagnação. Você olha ali na tela, aponta a câmera do seu celular, tem um QR Code, você vai ter acesso ali ao WhatsApp, vai ter uma equipe pronta para te receber e te entregar esse material. E o DPB, né, que é o curso Desenvolvendo Pregadores Bíblicos. Que, inclusive, esse é meu aluno. Eu tô participando, tem que aprender ainda mais. É só ir lá no meu Instagram. Aconselho, vamos lá no Instagram do Douglas. Na bio tem lá as recomendações. Já tem lá e é bom demais. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Recebam todos a paz de Deus e uma boa noite. Deus abençoe. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.